Igreja. Muito obrigado por essa resposta. Eu estou recebendo bastante pergunta aqui para o senhor, depois o senhor está perdido aqui. Meu celular está vibrando aqui, eu também estou desligado. Já adiantando para vocês, a gente tem mais um tempinho ainda, eu não vou conseguir fazer todas as perguntas para o padre, então estou tentando pegar algumas mais gerais para a gente conseguir abordar os temas mais próximos daquilo que a gente trabalhou pela manhã, que a gente ainda vai trabalhar à tarde. Mas vou pegar um que é uma pergunta que eu já escutei muito, já fiz muito também, e ela é um pouco capciosa. Padre, é do Carlos. Por que nossas missas e celebrações, na sua opinião, não atraem muitos jovens? Porque o problema não é a missa, é o jovem. A missa, ela se consolidou ao longo dos séculos, a missa se consolidou ao longo dos séculos, e ela é assim há muito tempo antes de nós nascermos. Agora, esse espírito de trazer a modernidade é o que esse documento aqui fala, que depois a gente vai falar melhor sobre ele. Esse modelo urbanizado que está entrando na igreja tem os seus pontos positivos, tem os seus pontos negativos. Dentre os pontos negativos existe esse: a gente tem que se abrir a tudo. E não, porque se a gente vai se abrindo a tudo, daqui a pouco no final de uma missa vai ter gente rebolando. Depois no final da outra missa é só música. Depois no final naquela outra missa é só teatro. E não, somos nós que precisamos da igreja, né? Eu acho que a gente tem que se adequar. Embora lá no clube, onde você paga mensalidade, você faz do jeito que quer, embora lá no trabalho, na família, né? Mas a igreja, ela está no mundo e ela é assim, e ela não pode mudar, porque senão a gente compreende a religião como supermercado. No supermercado você passa nas prateleiras pegando o que é melhor e o que é mais barato, para quem tem menos dinheiro. Senão isso aqui está mais caro, isso aqui vai no outro. Então você pega, põe no carrinho, anda mais um pouquinho, pega, mas isso aqui, religião não é supermercado, que você pega o que quer. Tá, isso aqui não está me agradando mais, então vamos pôr o som mais alto? Não é assim. Nosso espírito, gente, nós somos agitados. Até vocês. Eu já orientei várias vezes pessoas assim. Você quer saber qual é o seu perfil arquetípico? Eu gosto muito de Jung. Jung fala disso absurdamente. Você quer entender qual é o seu perfil arquetípico? Você cria um hábito de escrever sobre você para você mesmo. Tipo, hoje você escreve o que você sente. Daqui a um ano você escreve de novo. Você vai vendo que você muda. A igreja, ela está antes da gente, ela não pode ficar mudando conforme o nosso gosto. Agora eu quero um padre mais animado. O que é um padre mais animado? Que dança, que pula? Eu tenho convicção, eu não consigo, te falei isso. Não danço, não pulo, não ergo o braço, não gosto. É a coisa minha. Mas eu percebo quantos jovens gostam de serenamente se sentar e escutar, participar da missa como ela é. Então eu não concordo com o fato de... Ok, existem as questões muito pessoais. Por exemplo, a homilia não é atrativa, né? O Papa fala isso em outros momentos. A homilia do padre não é atrativa, a igreja desorganizada, no sentido de barulho dentro da igreja, criança correndo, o som desafinado, som com problema. Esses são outros fatores. Mas o que é dogmático não se muda. Então, se não está atraindo o jovem, o problema não é a missa. O problema é o jovem que vive as inconstâncias dele e não conseguiu ainda encontrar o equilíbrio dele. Porque quantos outros participam? Aqui, inclusive vocês. Quantos sentem profunda satisfação na missa do jeito que ela é? Então não tem como mensurar isso. Eu queria contribuir com isso que o padre falou. Por muito tempo, fazendo até partilhando, eu tinha essa cabeça, essa característica de querer a mudança externa antes da mudança interna. E as minhas maiores experiências com Deus, elas se deram em momentos de profundo silêncio. Se deram também em momentos de... Eu gosto muito do som bem alto, ou não bem alto, mas com qualidade. Eu gosto muito de cantar, eu gosto muito de pular, mas tive experiências muito profundas no silêncio e na missa. E elas se deram quando o sentido daquilo fez sentido de fato. Então talvez o nosso grande papel como jovens que entendem esse sentido seja passar esse sentido para as pessoas. E aí eu vou fazer um gancho com o que o Ed trouxe de manhã, dos momentos que a gente tem fora da missa, dos momentos que a gente tem no grupo de jovens, que a gente tem lá, porque existe esse momento de primeiro amor, de querigma, existe esse momento de primeiro encontro.
E nesses momentos e a partir desses momentos, a gente pode começar a trabalhar com os jovens que vêm até a gente, o que é esse sentido tão grande. Obviamente que a experiência com Cristo se dá individualmente, mas quando a gente leva esse sentido grande da missa no que ele é de fato, sempre foi e é e continua sendo, e vai continuar sendo, a gente pode contribuir para que ela comece. Às vezes o que falta é o sentido para a pessoa. Às vezes o que falta não é uma música a mais, uma música a menos, um microfone a mais, um microfone a menos. Às vezes o que falta é a experiência de fato com o próprio Cristo. E aí a gente pode, e na minha opinião, deve contribuir. Levando isso, falando, olha o que eu sinto, olha como é incrível como Cristo se faz presente no altar. Quando a gente leva isso, quando a gente explica, e quando a gente permite dar oportunidade para as pessoas terem a vivência, a experiência real com Cristo, aí a gente consegue fazer a missa se tornar atrativa. Eu trabalho na causa de canonização do cardeal Vantuan. No ano que eu entrei no seminário, eu li Testemunhas da Esperança. E um livro, olha gente, se vocês quiserem ter um contato sagrado, leiam, se chama Testemunhas da Esperança. Cardeal François Vantuan, ele foi convidado, vietnamita, as irmãs conhecem perfeitamente a vida dele, foi convidado para orientar um retiro para o Papa João Paulo II no ano de 2001. Aí, nesse retiro, ele falou da experiência dele. Houve uma invasão do comunismo naquela região onde ele estava. Todos foram proibidos de professar publicamente sua fé. Então ele foi preso. Ele era bispo, não era cardeal, foi preso. E aí ele conta o relato da vida dele, né? O que ele sofria lá e tal. Mas assim, dentre tantas coisas que ele fala, inúmeras coisas que ele fala, belíssimas, uma é assim. Primeiro, ele conseguiu levar um corporal. Ele fala isso. Eu consegui levar um corporal para a prisão. E ele pegava esse corporal, ele abria numa mesinha que tinha na cela dele e fazia adoração ao Santíssimo. Porque ele caía fagulhas, né? Durante a missa caem partículas minúsculas da Eucaristia no corporal. O corporal é aquele tecido que o padre usa para rezar a missa. E aí ele fazia adoração ao Santíssimo com aquelas partículas que ele nem via, mas ele acreditava que estavam ali. Depois ele falava assim, no café da manhã eles davam pão. Então ele pegava o pão que eles distribuíam para o café, ele não tomava café. E ele rezava a missa. Ele conseguiu de alguma forma que levasse o vinho, então ele rezava a missa. Ele consagrava com o vinho na mão. E vocês leiam esse livro para vocês verem. Conta que o poder o comunismo, o poder comunista que estava legislando naquela época, eles não venciam em colocar soldados para fazer a guarda do cardeal Vantuan, porque ele rezava a missa com o vinho na mão e aquele pão que ele era para ele tomar café de manhã, então ele consagrava aquele pão e aquele vinho, rezava a missa para ele. Mas todos os guardas que faziam a guarda ali começaram a se converter, escutavam ele, tanto que colocaram ele na solitária, para que ninguém pudesse escutá-lo. E dentro da solitária, ele escrevia, e é outro livro dele, ele escrevia os trechos que ele lembrava da Bíblia na parede, com alguma coisa lá, não lembro o que, e quando as pessoas entravam naquela cela, liam as expressões dele e se convertiam. Então você veja, o problema não é o método do que a igreja usa, o problema é a sede da pessoa. Se você está com sede de Coca-Cola, está com sede de água, e te oferecem um chá, você não vai saciar a sua sede. Agora, tem gente que não descobriu que a sede dela vai ser saciada na missa, com esse roteiro, com esse modo, que se fala da Bíblia, primeira, segunda leitura, salmo, evangelho. Nenhum culto protestante tem isso. Nossa missa fala 4 vezes da Bíblia, centralidade de Jesus Cristo. O único momento que fala da Virgem Maria na missa, na consagração, uma única vez, não se adora a Virgem Maria, não tem a centralidade, não é ela, é o Cristo. Então, o problema é onde nós estamos querendo saciar a nossa sede. Se você está com o espírito agitado e quer saciar essa sede do seu espírito agitado numa missa, é evidente que você não vai conseguir. Se você vai na missa para encontrar namorado ou namorada, é evidente que você não vai saciar essa sede. A sede que a missa nos sacia é a sede da alma.